A paz do Senhor Jesus Cristo, minha gente, espero que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo. Quem sabe tem gente, irmãos aqui, que chegou aqui de paraquedas, não sei como, mas muito prazer em te conhecer, em te receber aqui no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre texto bíblico, como interpretar qualquer texto bíblico. Se você tem dificuldade de interpretar um texto bíblico, ou nesse vídeo eu vou te ajudar. Se era a tua primeira oportunidade também, eu vou te ajudar. Fica nesse vídeo até o final, que você vai aprender a interpretar qualquer texto bíblico que você quiser. Amém? Deus te abençoe. Prazer, tá? Eu comecei a pregar desde os meus 15 anos de idade e prego até hoje. Que nem Cristo Jesus falou lá em João, no capítulo 5, a partir do verso de número 10 em diante. Ele falou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus estava falando: meu pai nunca parou de trabalhar. E eu, como sendo filho obediente, eu também não paro. Eu sigo os passos do meu pai. Se eu só paro se ele parar. E como ele nunca para, eu também nunca vou parar. A itinerância. Amém? Não podemos parar de fazer aquilo que Cristo Jesus nos ortogou, nos chamou, nos escolheu para fazer. Se você tem dúvida do seu chamado, se você tem um desejo de pregar, isso significa que Deus já colocou esse dom, o dom da palavra, o dom de ganhar alma dentro do teu coração. Se você tem um desejo de louvar e que almas venham ser alcançadas através do teu louvor, é porque Deus já colocou um dom dentro de você. Amém? Só aperfeiçoe o dom que há dentro de você. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: tu, pois, meu filho, tu aperfeiçoa o dom que há em ti e não o despreze. Amém? Meus irmãos, primeiro passo para interpretar um texto bíblico, primeiro você vai precisar de uma Bíblia e de uma caneta. Tá bom? Isso aqui é para os iniciantes. Você que vai trazer uma primeira palavra, uma primeira oportunidade na sua igreja ou na rua, em qualquer lugar. Primeiro, pegue uma Bíblia e uma caneta, que eu vou te dar uns passos aqui simples, mas muito prático e que vai abrir o teu conhecimento, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Você, primeiramente, você ora a Deus pedindo uma direção, pedindo uma palavra, e você vai escolher um texto bíblico. Primeiro, você vai escolher um texto bíblico para você estar meditando nele, desbuçando nele, tá bom? Entendendo ele, lendo ele. Olha aqui, como exemplo, você pega lá em Lucas no capítulo 5, tá? Não é obrigatoriamente você pegar esse texto bíblico, mas o que eu vou escolher aqui para te ensinar a interpretar um texto bíblico. Você escolhe um texto, seja qualquer que for, tá bom? Primeiro você escolhe um texto bíblico. Uma segunda dica, meus irmãos, muito importante também, você que é iniciante, comece pelos 4 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos é onde contam o ministério terreno de Cristo Jesus, é onde conta as parábolas de Cristo Jesus. Comece pelos 4 evangelhos, porque esses 4 evangelhos são mais fáceis de interpretar. Tá bom? Esses 4 livros são os mais fáceis de ser interpretado na Bíblia. Então, para você que é iniciante, comece pelos 4 evangelhos. Comece pelas parábolas de Cristo Jesus. Tá bom? Então, aqui, ó, você escolhe um texto bíblico. O que eu vou pegar aqui como base é Lucas capítulo 5, verso de número 12, que vai falar sobre um leproso. Vamos ler aqui, ó. Lucas capítulo 5, verso de número 12. A epígrafe do texto é o leproso curado, o tema. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor,
Se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou, e dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. Então, primeiro, você escolheu um texto bíblico, você vai ler ele, vai reler ele, até você se familiarizar com o texto bíblico, até chegar a um ponto de você saber contar ele sem ler ele, tá bom? Você pode usar uma técnica também, que quando você ler o texto, tá aprendendo, tá decorando ele, você conte para alguém, tá? O texto bíblico ou até para si mesmo. Você fala, não, deixa eu ver se eu aprendi mesmo o texto. Aí você vai e fica falando, tá bom, sozinho, ou fala para alguém dizendo, né, citando em Lucas capítulo 5, fala sobre um leproso que aconteceu, que Jesus quando estava no monte orando, estava descendo, aí chegou um homem leproso e ele queria ser curado, e ele se prostra nos pés de Cristo Jesus, e Jesus fala, eu quero, seja curado, e ali Jesus estendeu a mão e ele foi curado, entendeu? Você fica falando, você fica citando. Porque quanto mais você faz esse exercício de ficar falando, de citando, é porque você está se familiarizando com o texto bíblico. E é aí onde você já vai começar a extrair algumas coisas do texto. Primeiramente, que você tem que identificar no texto são os elementos principais do texto. Eu pedi para você pegar uma Bíblia e uma caneta. Com uma caneta, você relendo o texto, você vai agora, você vai agora riscar, marcar quais são os elementos principais do texto para te ajudar na interpretação e futuramente na aplicação dele. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Quais são os elementos do texto de Lucas capítulo 5, que é o leproso purificado, ó. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, estando ele quem? Ele está falando aqui de Cristo Jesus. Então você marca aqui, ó, com a sua caneta, ele, que é Jesus. Tá bom? Então, primeiro, um elemento principal do texto é Jesus. Segundo, estando ele, Jesus, em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra aqui, ó. Um homem cheio de lepra. Outro elemento, que é o homem cheio de lepra, o homem leproso. Você vai marcar com a sua caneta, ó. Aqui para vocês verem, ó. Marca. Aqui é um homem cheio de lepra. Continua. Vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Marca purificar-me. Uma palavra, um elemento principal também aqui do texto. Purificar. Continua. E ele colocou a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Outro elemento principal. Imediatamente a lepra o deixou. Você marca aqui, ó. Então nós identificamos aqui, meus irmãos, os principais elementos do texto. Você continua lendo o texto, relendo e orando também. Não se esqueça de orar. Tá bom? Se não me falha a memória, Spurgeon fala que coloque o seu sermão, coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo, irmão. Tá bom? Uma pregação, ela tem que ser pautada, ela tem que ter graça, tem que ter unção de Deus do alto, do Espírito Santo de Deus, irmão.
Porque senão não vai passar apenas de uma reunião, não vai passar apenas de uma conversa. Não, mas você que é iniciante, comece devagarzinho, tá? Depois, por decorrer do tempo, se é a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima oportunidade, a cada vez mais que você vai recebendo oportunidade, você vai se aperfeiçoando no ministério da palavra. Amém? Então você marque os elementos principais agora. Ó. Continue lendo o texto. Eis que é um homem cheio de lepra. Então agora você vai fazer a aplicação. Primeiro, o pregador ele prega para si mesmo, ele faz a aplicação para si mesmo. Depois ele faz para o ouvinte, porque primeiro Deus prega para a gente pregar para o outro, para aqueles que estão nos ouvindo. Então, eis que é um homem cheio de lepra vindo a Jesus. Então, depois que você destacou os elementos principais, você deu uma atenção para eles. Eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, caiu sobre a sua face. Agora você já vai fazer a aplicação. Nesse texto bíblico, meus irmãos, eis que havia um homem cheio de lepra. E ele, vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Aí você vai fazer a aplicação. Meus irmãos, Jesus estava no monte e esse leproso, ele queria ser curado. Ele se prostra aos pés de Cristo Jesus. Aí continuando outro elemento principal que eu marquei. E imediatamente, perdão, Jesus estende as suas mãos sobre a lepra. Tá bom, irmão? Nossa, perdão. Deu um conselho na garganta. Então isso é para você aprender a interpretar o texto bíblico. Eu creio que isso vai te ajudar, amém? Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, oh glória.